Glorificando o nome de Jesus. Glória a Jesus. Tem crente nessa casa, não vou deixar você dormir. Aleluia. Tem aqui crente comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Nesse mês de abril, Jesus colocou no meu coração o Espírito Santo em falar sobre temas da modernidade. Desculpa. Em tempos modernos, o Espírito Santo me impulsionou a escrever uma série de mensagens sobre como o tempo em que nós estamos vivendo, o século atual, tem influenciado na nossa fé. Como assim, pastor? Você tem que entender que toda pessoa que está inserida na sociedade, ela é influenciada ou ela influencia de alguma forma. Então, se você faz parte da sociedade, assim como eu, que é um agregado de pessoas, a sociedade, o século, né, a modernidade, ela tem influenciado a nossa, muitas das vezes, maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de agir. Mas existe uma realidade do céu que é, essas coisas do presente século, elas não podem mudar e não podem desfazer aquilo que o Senhor liberou sobre nós. Porque eu e você vivemos na terra, mas nós somos embaixadores de um reino superior. Eu posso ouvir um amém? Eu e você andamos na terra, mas nós somos embaixadores de um reino superior. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, outrora, você fazia parte da sociedade e a sociedade lhe moldava. Mas agora você faz parte de um outro reino, de uma outra realidade. Então, temos que entender que temos que nos portar e nos comunicar e, muitas das vezes, ser conforme essa nova realidade. Então, o mundo moderno, ele tem influenciado. Eu lembro da igreja antes, nos anos 2000, eu estava vendo alguns vídeos da igreja nos anos 2000, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro da minha avó, da igreja dos anos 2000, as irmãs de saia, as irmãs, né, com a blusa até aqui, e os hinos da harpa, e de algum modo, naquele ano, né, a igreja se portava de algum modo dentro da sociedade, mas os tempos mudaram. Né, as coisas avançaram, a tecnologia foi aumentando, né, as coisas foram aumentando. Eu me lembro até que, quando eu era criança, que chegou a televisão, aquela quadrada de tubo, os crentes ficou dizendo assim, será que isso é de Deus ou é do diabo? Ficou uma briga, porque ninguém sabia se podia assistir televisão, se assistia, se não assistia. Mas alguém passou por essa fase aqui, eu não era tão velho, mas eu me lembro de a minha avó dizendo assim, não, televisão não é de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ir para a igreja. Né? E hoje a gente vê televisões LCDs, a gente vê computadores, a gente vê várias coisas. Então, muitas das coisas do tempo moderno, né, tem influenciado na nossa fé. E eu quero falar com você hoje sobre um tema que é uma realidade na nossa vida. Então, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 6 e o 7. Quantos acharam? Glória a Deus. Acompanhe comigo. A Bíblia diz assim, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com um coração de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora abra lá em Mateus, capítulo 6 também. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, vai falar assim. E quando orares, não sereis... Mateus 6, 25. Por isso vos digo... Desculpa, estava lendo o 5.
Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto a haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém. Glória a Deus. E o 34 vai falar assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, o que eu quero falar com você hoje é sobre um tema que eu acho que muitas da televisão, da internet já falou sobre ansiedade. Mas o que a realidade que a Bíblia traz para nós não é ansiedade, é paz em tempos de ansiedade. O mundo, ele, por trazer essa geração mais ansiosa, que tem acesso às coisas fáceis, à internet, um clique. A um clique você pede uma comida, a um clique você manda uma mensagem para alguém. Então, por essa geração ser uma geração tão ansiosa, eu acho que eu posso dizer que é a mais ansiosa da história. É uma geração que muitas das vezes tem tudo, mas não tem paz. Mas como a Bíblia fala sobre ansiedade e como ter paz em tempos de ansiedade, como ter paz em meio a uma sociedade, em meio a uma modernização, que muitas das vezes até a ansiedade virou hype. Eu não sei, eu tenho a chance de conversar com muito adolescente, e é muito engraçado, porque eu converso com eles e eles falam assim: ah, não, pastor, eu sou ansioso. Mas por quê? Tu já foi no médico tal e já viu? Não, porque a minha mãe é. Aí a minha avó também era. Então eu também sou. Então é uma geração que acha que porque a mãe viveu uma realidade, o pai viveu uma realidade, ele também é. E se normalizou isso. Uma geração que normalizou a ansiedade, mas a Bíblia diz que Deus, ele não nos chama para viver em ansiedade. Ele tem paz, mesmo em meio a uma sociedade que vive ansiosa. Existe muita gente que está sorrindo por fora, mas por dentro está vivendo uma guerra. Uma guerra de ansiedade, de insônia, de medo do futuro. De pressão das redes sociais. Meu irmão, isso é real no dia de hoje. Eu vejo crente sendo abalado, abre o Instagram, abre as notícias, liga a televisão e está ficando ansioso por causa das notícias que tem visto na sociedade, no mundo. Mas essa não é a realidade que Deus quer para a igreja dele. Eu posso ouvir um amém? Mesmo que lá fora esteja um caos de ansiedade, Deus diz que dentro de você existe uma paz que excede todo o entendimento. Mas só que a gente normalizou a pressão do mundo, ou muitas das vezes da internet, da televisão, de nos sufocar de informação, em ficar ansioso. Meu irmão, eu não sei, mas eu acho que eu nunca vi, nos anos 2000, naquela igreja, uma irmã ficar sem dormir. Ela não ficava ansiosa, ela não ficava, porque ela ia orar, ela ia colocar diante de Deus. Ela poderia até ficar triste, mas por quê? Porque hoje, no mundo moderno, nós somos tão bombardeados por notícia, por situações, por falas, por coisa desse mundo, que nos traz ansiedade, insônia. Mas Deus não quer isso para você. O mundo, ele nunca foi tão conectado, e cada vez mais as pessoas estão ficando desconectadas e quebradas.
nós entendemos, a partir da leitura da Bíblia, do que é fé, que a ansiedade, ela não caminha com a fé. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. A ansiedade é medo do futuro. Você está com medo do que vai acontecer. Você se abala, às vezes, por uma notícia, por uma fala, por um comentário. Nem aconteceu, nem chegou lá, mas você está com medo, você ficou ansioso. E o que é que a Bíblia fala a respeito da fé? É o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. Então, se eu sou uma pessoa que estou me deixando dominar pela ansiedade, então eu estou colocando a minha fé de lado. Se eu sou uma pessoa que estou me deixando dominar pelo medo do amanhã, eu estou colocando a minha fé em Deus de lado, porque a fé é o firme do fundamento do que você não vê, mas espera no Senhor. Então você tem que entender que nesse século, ou você alimenta a fé, ou você alimenta a ansiedade. Ou você alimenta a fé de ter a certeza que você não está vendo, mas se você colocar o pé, Deus coloca o chão. Ou você alimenta a ansiedade de que você não está vendo e que você está com medo de colocar o pé. Então temos que entender a realidade que Deus tem para a sua igreja. Não é uma igreja ansiosa, é uma igreja de fé. Por quê? Porque você escolheu viver pela fé. A Bíblia fala que os patriarcas alcançaram pela fé, viveram pela fé. Eles romperam em fé. Então entenda, a fé e a ansiedade, elas não conseguem andar juntas. Ah, pastor, mas eu não quero dizer que não existe problemas que você precise de um psicólogo, que você precise de um acompanhamento. Sim, eu não estou dizendo isso. Se Deus deu inteligência aos médicos para acompanhar, amém. Mas o que eu estou dizendo para você é impulsionando você em fé, que mesmo que você viva uma realidade de ansiedade, no nome de Jesus, em fé, você vai ultrapassar isso. Você vai vencer essa barreira. O que eu estou dizendo é isso, que o poder da fé, do poder da ativação da fé dentro de você, vai fazer com que você não alimente mais a ansiedade que o mundo tenta lhe impor e comece a caminhar em fé. E eu queria que você declarasse comigo: eu escolho viver em fé. Vamos, diga isso. Vamos, meu irmão, me ajude a pregar e diga: eu escolho viver em fé. Em nome de Jesus, nós escolhemos viver em fé, não naquilo que o mundo nos impõe, não na ansiedade que o mundo nos obriga a pensar, a viver, a ter medo do futuro. Ei, deixa eu te dizer, no futuro Jesus volta e eu e você vai para a glória. Você não precisa ficar preocupado com amanhã, ei. O seu futuro está na mão de Deus. E a ansiedade, ela é uma guerra invisível. E quando Paulo, ele escreve aos Filipenses, e quando Mateus escreve também aqui no capítulo 6, ele traz uma realidade poderosa. Ele diz assim: não andeis ansioso. Se você olhar para o verbo, para a conjugação, não é ande, não esteja, é andeis. Por quê? Porque é uma continuação do que vivemos. Tem gente que não fica só ansioso um dia, não, ela está todos os dias mergulhada em ansiedade, em medo do futuro, em medo do que vai acontecer. Mas se Jesus te trouxe aqui, Ele te trouxe aqui para te dizer: você não vai mais andar nessa ansiedade. Eu tenho uma fé para você que excede todo entendimento. E Mateus, ele diz assim, ó: não andeis, porque não é uma coisa que vai dar e depois vai parar. Não, é uma coisa que se você continuar andando, meu irmão, ela vai querer tomar conta da sua mente, do seu coração. E, como eu já falei, não é só emocional, mas é espiritual também. Por quê? Porque é espiritual, pastor? Porque é emocional, se você está passando por um momento de ansiedade, você precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento médico. É emocional, você vai ser tratado.
Mas se é uma ansiedade espiritual, ela vai tirar você e vai roubar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Como assim? Tudo aquilo que rouba aquilo que Jesus quer garantir para mim, para você, não é emocional. A Bíblia diz que é guerra espiritual. Tudo aquilo que quer roubar a minha paz, daquilo que Deus já garantiu sobre a minha e a sua vida, não é emocional, é guerra espiritual. E guerra espiritual se ganha com jejum e oração. E eu declaro sobre a sua vida, você não vai viver mais ansioso. É emocional, sim. Se você precisa, amém, você vai ter acesso. Mas se a partir do momento está roubando aquilo que Jesus garantiu para você na cruz, é uma guerra espiritual. E o que é que ele garantiu para você e para mim naquela cruz? Ele garantiu paz, ele garantiu fé, ele garantiu foco em Deus, ele garantiu salvação. Ele garantiu bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, se está roubando a tua paz, se está tirando a tua fé e está tirando o teu foco em Deus, passou de ser algo emocional e vamos tratar agora como algo espiritual. Por quê? A ansiedade ela é uma tentativa do coração de tirar, de controlar o que só Deus pode sustentar. Como assim? Se está roubando o seu foco em Deus, a ansiedade está tirando da sua vida o controle que era para ser de Deus. Se está roubando a sua fé, você está deixando ela tomar conta da sua fé, da sua perspectiva. Então, é guerra espiritual. Então, quando Mateus diz assim, ó, não andeis, é porque ele está nos dando uma chave poderosa, meu irmão, para vivermos todos os dias. Ele está dizendo assim, ó, todos os dias você tem que confundir o inimigo. Quem já escutou essa? Eu já escutei, a pastora Camila Barros, ela fala muito isso. E o que é isso? Isso é andar em fé. Isso é quando as circunstâncias do mundo estão querendo que você fique ansioso, querendo que você esfrie na fé, querendo que você pare de orar, querendo que você pare de dar o seu dízimo, de ser fiel. E você levantar e dizer assim, não, eu não concordo, eu não aceito o que o mundo diz, eu vou caminhar naquilo que Deus diz ao meu respeito. Você está dizendo assim, a ansiedade não me controla, quem me controla é Deus. As notícias não têm efeito sobre a minha fé. Quem tem efeito sobre a minha fé é Deus. E Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu vou andar em fé. Então, meu irmão, começa a confundir o inimigo da tua vida. Ah, pastor, mas tem dia que a gente se levanta e realmente está difícil e tá. É normal, a gente é humano. Mas a Bíblia diz que a gente tem que suportar e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, essa guerra espiritual. E Jesus ele já sabia que iríamos lutar contra isso. Em Mateus capítulo 6, ele vai falar que dos pássaros, Deus cuida. Meu irmão, isso é muito poderoso. Ele fala até das plantas, que Deus ele veste as plantas. Meu querido, se Deus ele cuida do que é pequeno, ele vai abandonar você? Claro que não. Se Deus ele dá o exemplo na sua palavra que ele cuida dos pássaros, do lírio que hoje muitas das vezes passa por um jardim, pisa, meu irmão, claro que ele não vai te abandonar. Toca nessa pessoa e diz a ela assim, ó, Deus não vai te abandonar. Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Ele não vai te abandonar. A Bíblia fala que ele cuida até dos pássaros, dos lírios. Ele veste. Ele não nos abandona. Deus ele não perdeu o controle da nossa vida. A palavra do Senhor fala que para Deus, nada é impossível. O que a Bíblia está dizendo com isso? Está dizendo que Deus ele tem o controle de tudo. Mas ficamos no modo em que achamos que Deus perdeu o controle das situações. E Ele não perdeu. E isso é maravilhoso. Porque quando Ele dá o exemplo dos pássaros e dá o exemplo dos lírios, Ele está dizendo assim, ó, se eu tenho o controle de sustentar até quem é pequeno, até quem é uma planta, imagina você e a sua situação.
Imagina você e os seus questionamentos. Imagina você e o seu medo. Ele tem o controle sobre tudo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Mas achamos que, por causa de realidades, muitas das vezes por causa de situações dos tempos modernos e daquilo que vivemos ou vivenciamos ou escutamos ou vemos, achamos que Deus ele perdeu o controle. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A palavra dele diz de Gênesis a Apocalipse que ele nunca perdeu o controle da história de Israel e também da história da Igreja Batista Obreiros de Cristo aqui em Lisboa. O controle está na mão dele. Ei, ele não perdeu. Se ele não perdeu o controle dessa igreja, ele não perdeu o controle da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Ei, recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele não perdeu. É poderoso quando você lê as escrituras e você vê que quando o povo de Deus estava posso dizer assim, em um beco sem saída, a Bíblia fala que Deus se revela. Ah, pastor, e por que Deus não se revelava antes do povo ficar nessas circunstâncias? Porque Ele é perfeito em tudo que faz. Diga assim, ó, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele não está preocupado enquanto você acha que Ele vai aparecer. Ele está preocupado em aparecer. Então não importa o momento que seja da tua vida, mas Ele vai aparecer. Porque a Bíblia diz que a última palavra vem dEle. Pode o homem se levantar, pode o inferno se levantar, mas a Bíblia diz que quando ele se levanta do trono, ei, meu irmão, não tem decreto que fique de pé, não tem palavra contrária que permaneça, não tem ansiedade que toma conta do teu coração. Ei, não tem. Então ele está dizendo assim, meus filhos, se das aves dos céus eu cuido, imagina de você. Mas só que você se coloca, a ansiedade nos coloca em um lugar de pequenez. Mas eu quero declarar essa palavra de novo aqui. Você é embaixador de um reino superior. Você não é qualquer um, ei, não. Quando as situações vêm na minha vida, eu digo assim, ei, eu não sou qualquer um. Eu sou escolhido de Deus. A Bíblia diz que eu sou a menina dos seus olhos. Pode bater, mas Ele está comigo. Pode bater, eu vou cair, mas eu vou levantar. Porque a Bíblia me garante, pode 7 vezes cair o justo, mas em todas Ele o levantará. Tem justo ainda dentro da casa do Senhor. Senhor, o inimigo ele pode tentar, meu irmão, mas Deus ele estende a mão e te pega. Você não vai ficar aí, você não vai ficar prostrado, porque para Deus nada é impossível sobre a sua vida. E existe um caminho para a paz. E você deve me perguntar, pastor, como é que eu posso ter paz? A gente está vivendo dias, hoje eu liguei na SIC e estava falando sobre guerra, e estava falando sobre regras da mudança da nacionalidade, estava falando sobre muitas coisas que estão acontecendo em Portugal. E ao mesmo tempo eu estava estudando essa palavra, e eu me perguntava a Deus assim, Senhor, como ter paz em meio a essa ansiedade, em meio a esse mundo onde todo mundo está ansioso para ter, para ser, para conseguir, para conquistar, para avançar, para ir para algum lugar. E existe um caminho, aleluia, eu quero mostrar isso para você. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, a palavra vai dizer assim, não andeis, como eu já falei, não é só um dia, é todos os dias, mas também existe uma realidade espiritual. Como assim? Não andeis é uma coisa que você escolhe. Meu Deus, pega isso aqui, crente. Não andeis. Quando você chega para a pessoa e diz a ela assim, não senta aí. Você está dizendo a ela para ela não fazer aquilo. E a Bíblia está nos ensinando que nós podemos escolher. Você tem um domínio sobre o seu coração. Você decide
viver ou não dominado pela ansiedade. Então esse é um caminho. Então quando eu olhava aquelas notícias, eu dizia assim, como ser, Senhor? Como ter paz? Olha para aí, olha que situação. Olha o preço da gasolina, meu Deus. Como ter paz, Senhor? Eu vou botar a gasolina no meu carro, não dá nada. Aí eu li essa palavra e a Bíblia dizia assim, não andeis. É uma decisão, não é um pedido. Deus ele está dizendo para você assim, você tem o controle de dizer assim, eu não vou deixar que as coisas exteriores abalem meu interior. É dizendo assim, eu não vou deixar que as coisas que o mundo está falando abale aquilo que eu creio. Então é uma decisão espiritual. E eu declaro sobre você nessa noite, você não vai andar mais dominado pela ansiedade, pelo medo, pela frustração. Você vai decidir não andar ansioso em nome de Jesus. E o segundo ponto, a Bíblia diz assim, antes não andeis ansioso. Antes, em tudo, sejam conhecidas orações e entrega. Ansiedade, muitas das vezes a gente vai querer tratar ela, mas oração ela é prática. Então aquilo que você não entrega a Deus, começa a destruir você por dentro. Como assim? Se você escolhe não andar ansioso, se você escolhe, como a Bíblia fala, antes em tudo sejam conhecidas as tuas orações e petições diante do Senhor. A Bíblia está nos dizendo assim que a oração ela se pratica, porque se aquilo que você e eu não entrega a Deus, Ele vai nos consumir. Se você durante toda a semana ficar pensando no preço do gasóleo e não entregar a Deus, esse preço vai te consumir. O que Deus está te dizendo? Antes de ficar pensando e ansioso por aquilo que você não pode controlar, entrega na minha mão. Entrega a partir da oração. Esse é o caminho para ter a paz do Senhor. E o terceiro é a paz de Deus, ela guardará, a Bíblia fala. Isso é um resultado espiritual, de uma decisão espiritual. E a Bíblia diz que não é uma paz normal, é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que não vai fazer sentido para o mundo. É uma paz que mesmo no meio do caos você vai sentir paz. Ei, Deus, Ele não te prometeu ausência de luta, mas Ele garante presença de paz no meio da luta. Deus, Ele não te prometeu que seria tudo bem, mas Ele garante que você vai ficar bem mesmo nessa situação. Ele não garante, Ele não promete ausência de luta. Me aceita, filho, que você não vai ter mais luta, não, mas Ele garante assim, ó. Você caminhar comigo, você vai ter presença de paz. E eu acho poderoso. Deixa. O mundo está em guerra, mas nós temos um Deus que só basta Ele levantar uma das suas mãos e todas as nações param de guerrear. Quanto mais eu escuto rumores de guerra, mais eu declaro, Maranata, Jesus, Maranata, a tua noiva te espera. A tua noiva te chama. E é isso. E a paz de Deus guardará. Isso é resultado de um posicionamento espiritual. Você começa a andar em paz quando você decide se posicionar espiritualmente. Como assim, pastor? Não está nada bem, mas eu tenho a paz do Senhor dentro de mim. Eu estou passando por desafio, mas eu tenho a paz do Senhor dentro de mim. Não permita que a ansiedade roube aquilo que Deus já garantiu na cruz do Calvário para mim e para você. E eu sei que existem pessoas que chegaram aqui nessa noite que chegaram carregando um peso, ou chegou com um pensamento acelerado, com o coração cansado. Mas eu quero declarar sobre você, eu quero profetizar sobre a sua mente a paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que o Senhor nos dá a paz e não dá como o mundo dá. A paz dele é diferente, a paz dele é extraordinária. Eu quero declarar que você não vai mais andar ansioso por causa desse documento, por causa dessa situação. Você vai andar em fé e com a sua mente descansada no que Deus vai fazer na sua vida.
Você não vai deitar na sua cama e o primeiro pensamento vai ser o problema. Eu quero declarar sobre você que Deus está derramando sobre você descanso. Que a partir do momento em que você reclinar a sua cabeça, você vai declarar salmos: em paz eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. É isso que Ele tem para a sua igreja, aleluia. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: te conservará em paz. E Ele não só te dá a paz, Ele também te conserva essa paz no seu coração. Ele conserva essa paz sobre o seu entendimento, sobre os seus dias, sobre o que você está vivendo, sobre as suas circunstâncias, sobre os seus desafios. E Deus, Ele tem essa paz para a sua igreja. Eu queria que vocês ficassem de pé no seu lugar. Nós vamos orar nessa hora. E eu queria orar em específico. Talvez você tenha chegado nesse culto e você chegou cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, ansioso por algo que você até sabe que não tem um controle, mas você se cansa em pensar nisso, em querer achar uma solução para isso. Mas o Senhor é tão bom com você que te trouxe aqui para te dizer assim, ó, descansa, porque daquilo que você não pode tratar, trato eu, o Senhor da tua vida. Nos lugares que você não consegue chegar, o Senhor te diz nessa noite: eu consigo. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer: não andeis ansioso por coisa alguma. Eu sou maior na tua vida. Eu sou o Deus que te sustento, que te guardo. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E nesse momento, como uma forma intencional de oração, você vai entregar tudo aquilo que tem causado uma ansiedade no seu coração. Pode ser uma situação, um problema, uma pessoa. Pode ser um documento, pode ser uma liberação, pode ser ou até algo que falaram sobre você, palavras. Mas se isso durante essa semana te causou alguma ansiedade, começa a colocar diante do Senhor. A palavra dele é poderosa, diz assim: apresenta primeiro diante dele suas súplicas e orações. Vamos, igreja, não perca esse momento de você entregar aquilo que você não pode controlar diante do Senhor. Deus, Ele está tirando esse fardo. Eu vejo isso com os olhos espirituais. Eu sinto a impressão no Espírito que existem pessoas aqui que agora o Espírito está trocando o fardo. A Bíblia diz que nós temos que nos achegar a Ele, que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E Ele está fazendo isso com você agora. Ele está tirando esse peso das suas costas e dizendo assim: filho, isso você não consegue levar, isso você não consegue carregar. Deixa que eu carrego, deixa que eu levo. Tira essa ansiedade das suas costas, tira esse medo dos seus pensamentos. Ele está trocando agora com você esse fardo. Aleluia. Eu sinto no Espírito. Você vai sair daqui desse culto leve. Aquilo que te incomodava, aquilo que estava trazendo você pensamentos acelerados durante o dia, aquilo que você estava dizendo: meu Deus, não tem mais jeito. Deus está te dizendo nessa noite do culto fé: troca as incertezas pela fé, troca a ansiedade pela fé. Eu estou tirando esse jugo, estou te entregando um jugo suave. Oh, receba a shalom do Senhor. Receba a shalom do Senhor nessa hora. Pai, nós oramos, Pai, e queremos te entregar, como a palavra diz,
tudo aquilo que não conseguimos carregar, tudo aquilo que na nossa vida se torna fardo, se torna peso, se torna ansiedade. Nós queremos te entregar, Espírito Santo. Nós queremos te pedir, Senhor, troca o nosso fardo, nos entrega um fardo leve. Nós não conseguimos, tudo aquilo que não está no controle das nossas mãos, nós entregamos a Ti, Jesus. Nós cremos que onde nós não conseguimos chegar, o Senhor está chegando. Onde não conseguimos falar, o Senhor está indo lá agora. Onde não conseguimos ver, o Senhor está vendo. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E nós declaramos, Espírito Santo de Deus, todo peso sendo revestido agora na Shalom do Senhor. Eu declaro sobre a sua mente e coração agora a paz que excede todo entendimento. Você chegou aqui cansado e ansioso, você vai sair daqui com a paz que excede todo entendimento no nome do Senhor Jesus. E ainda com seus olhos fechados, eu queria dar 2 oportunidades. Talvez você chegou nesse culto, escutou essa palavra e nunca teve a chance de aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador. E nessa noite você quer confessar o nome do Senhor, nós queremos te conhecer. Ergue a sua mão direita, sem nenhum constrangimento, nós queremos te conhecer. Ou se você já aceitou o Senhor Jesus ou andou afastado dos caminhos dele, nessa noite você quer voltar. Se existe alguém, estenda a sua mão direita, aleluia, nós temos ali uma irmã, glória a Deus. Se você também é essa pessoa, sem nenhum medo e constrangimento, levante a sua mão direita. O Senhor quer derramar sobre você a sua paz. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Se existe mais alguém que deseja aceitar o Senhor como o Senhor, seu único suficiente Salvador, ou quer voltar para a casa do Senhor, e ser da sua mão direita, eu quero orar por você. E eu queria convidar a senhora que levantou a mão, eu queria orar pela sua vida. Se a senhora pode vir até aqui, a consolidação vai vir com a senhora. Pode vir até aqui à frente, eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Será que a igreja pode glorificar o nome poderoso do Senhor? Aleluia, estenda as suas mãos, vamos orar por essa vida. Pai, nós declaramos agora no nome de Jesus. Nós, Senhor, declaramos agora a Shalom do Senhor sobre essa mente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje ela deu um passo de fé. E eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus, que essa noite ela vai conseguir dormir. Nada vai tirar mais a paz do seu coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos entrega a paz que excede todo entendimento. E nós declaramos agora sobre a vida da tua filha, que todas as vozes do mundo, todas as vozes externas sejam cessadas agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a bênção do Senhor está estabelecida sobre a sua vida. Nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, que sobre tudo aquilo que ela não tem mais o controle, o Senhor está entrando agora com providência. O Senhor está entrando agora, Senhor, em toda a sua vida. O Senhor está ajustando aquilo que precisa ajustar, colocando no lugar aquilo que precisa ser colocado, Pai. Oh Deus, ela deu um passo de fé nessa noite. E eu declaro, Espírito Santo de Deus, um romper extraordinário sobre a sua vida, Pai. Nós declaramos o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você repetisse comigo, e toda a igreja também, essa oração, amém? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos por atos, obras ou pensamentos. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que há uma festa no céu, e a gente quer fazer festa aqui para você também. Eu quero apresentar para você uma família para você caminhar em nome de Jesus, tá bem?
O Senhor Jesus derrama a paz sobre o seu coração nessa hora. Tudo aquilo que você pensava que estava fora do controle, Deus está te dizendo assim, Ele tem o controle da tua vida. Amém? Eu vou contar até 3 para você virar. Não vira agora. 1, 2, 3. Pode virar. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode fazer barulho no seu lugar com tua fé? Aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dEle. Teve salvação na casa e o céu está em festa em nome de Jesus. Amém? Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz ela assim, ó, não perde próxima semana, que é a continuação da série dessas mensagens. Amém? Próxima quarta-feira eu espero você. Domingo também, seja aqui em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça pela tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, porque nessa noite uma alma te aceitou como único suficiente Salvador e o inferno perdeu e o céu está em festa. Nós te damos graça porque nós não andamos ansioso como o mundo anda. Nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Nós caminhamos em fé. Nós rompemos em glória até que o Senhor venha. Nos leve em paz para as nossas casas. Nos livra de qualquer seta. Nos livra de qualquer laço do inimigo. Nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, que será uma continuação de semana abençoada, avivada e cheia de milagres de fé, Pai. Nos leva para casa no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos na nossa próxima programação online.